Olha eu aqui outra vez, chegando até você para ministrar sobre a tua vida, para orar por você, para falar da palavra de Deus, para vivermos momentos intensos com Deus, através do Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Durante meia hora, eu quero ministrar sobre a tua vida, que você possa abrir o coração e deixar Deus agir de maneira poderosa e gloriosa, porque o que Ele quer fazer é algo que você talvez nunca viveu, talvez nunca experimentou, mas se já viveu e experimentou, Ele tem ainda coisas maiores para fazer. A cada dia que buscamos a Deus, Ele tem algo novo ao nosso favor, porque as coisas de Deus não envelhecem, elas permanecem para sempre. Quando você lê a Bíblia, seja no Antigo Gênesis, quando fala das primeiras coisas existentes no mundo, até o Apocalipse, que fala das coisas que ainda vão acontecer, você vê que estas palavras estão bem vivas, porque aquilo que Deus prometeu e cumpriu, está aí para dizer que Ele cumpre o que promete. Aquilo que está cumprindo, mais uma vez é reafirmado em nossas vidas, que o que Ele diz um dia acontece. E aquilo que vai cumprir, nós já temos historicamente a confirmação de que não há por que duvidar. Porque se no passado Ele cumpriu, se hoje Ele está cumprindo, vai cumprir amanhã também. Então as promessas de Deus são vivas, as promessas de Deus são ricas. E durante o Falando ao Coração, eu quero justamente falar com você destas promessas. Eu quero falar do papel do ser humano em relação a Deus, como ele pode aqui fazer a diferença na vida, como ele pode contribuir para que tenhamos um mundo melhor e como ele pode desfrutar daquilo que Deus tem preparado para ele a cada dia. Aquilo que você faz para Deus é sempre pequeno em relação ao grande que Ele fez por você. Mas a cada dia você vai fazendo, e você vai chegar naquele ponto que Jesus disse, olha, vocês vão fazer mais do que eu. Porque Jesus, cumpriu um ministério aí relativamente de 3 anos, realizando obras portentosas no meio das pessoas. E nós estamos no transcorrer da nossa vida, vivendo estas bênçãos gloriosas. Quase 2000 anos passaram que Jesus voltou ao céu, mas a obra continua e vai continuar até aquele dia quando tudo vai terminar. Então vamos juntos nessa caminhada de fé, sabendo que ler a Bíblia, sabendo que fazer parte de uma igreja que defende o nome de Cristo, sabendo que sendo alguém que testemunha de Cristo para que outras pessoas possam ser convencidas de que a melhor decisão é ter Cristo, é algo que traz toda uma realização interior na nossa vida, porque a melhor coisa que tem é você fazer alguma coisa e poder avaliar os resultados, ver os resultados, apalpar os resultados. E é isso a obra do Evangelho. Jesus Cristo transforma o pior no melhor. Aquele que às vezes pensa que não tem solução, ele abre um caminho e essa pessoa passa a viver uma nova vida e aí testemunha do que Ele fez na nossa vida ou na vida de cada pessoa. Então vivamos, portanto, durante o programa que dura meia hora, essas coisas importantes e preciosas da parte de Deus, sabendo que com Cristo somos sempre mais do que vencedores. Hoje é quarta-feira, e quarta-feira é um dia muito especial para nós aqui na Betel, porque nós abrimos as portas do nosso templo a partir de 7h30 da noite, para vivermos aí 1h30, às vezes até 2 horas, intensamente as coisas de Deus. Desfrutar de coisas tão preciosas e tão gloriosas que nós nos deleitamos nas promessas divinas. E eu espero você. Nós vamos ter sempre um louvor abençoado, vamos ter sempre uma palavra edificante, vamos ter sempre momentos de comunhão maravilhosa e gloriosa para um fortalecer o outro e todos nós sairmos abençoados na casa do Senhor. Espero você, portanto, hoje 7h30 da noite aqui na Betel. Nosso endereço é Setor Bueno, na T3 com a T8. Caso você mora longe, entra no Falando ao Coração, no YouTube do Falando ao Coração, assista ao culto e deixa Deus fazer uma grande obra na tua vida, porque Deus tem sempre algo novo e precioso
para nos proporcionar. E no domingo eu tenho 2 cultos para você, 10 da manhã o primeiro, 7 da noite o segundo. Espero você, porque Deus tem bênçãos especiais. Aqui nós temos espaço para você guardar o seu carro, espaço fechado. Aqui nós temos espaço para suas crianças estarem em lugares confortáveis e também serem edificadas com os ensinos da palavra de Deus. Aqui nós temos lugar especial para os nossos adolescentes, para que eles possam viver a empolgação deles e possam conhecer mais a Deus. Aqui nós temos espaço para os jovens, aqui nós temos espaço até para os mais de 60, para viverem com sabedoria e graça aquilo que Deus prepara para cada um. Espero vocês todos para vivermos juntos aqui na Betel momentos intensos, preciosos e também gloriosos a cada dia. Lembrando que todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 da manhã, nós temos cultos especiais de oração. E no sábado, 9 da manhã, temos um culto de mover muito importante. E na segunda-feira, 3 da tarde, nós temos Milagres da Fé, onde Deus tem operado de maneira especial e de maneira poderosa. Ter você conosco aqui na Betel será sempre um privilégio importante e maravilhoso também. Você já é um dos nossos evangelistas associados? Gostaria de convidar você para se associar a nós, para juntos cumprirmos esta missão. Quando você contribui, você está patrocinando o programa. Quando você contribui, você está se associando a mim, para que aquilo que nós estamos fazendo aqui seja compartilhado. É você ajudando de um lado, nós ajudando do outro, e todos juntos fazendo a obra de Deus, que é pregar o Evangelho, abençoar as pessoas, conduzir as pessoas às águas tranquilas da presença de Deus. Por isso, peço o apoio de todos vocês. Você tem aí na tela 2 números de telefone. Um deles é o nosso fixo, o outro é o nosso WhatsApp. Se você tem o WhatsApp, passa a mensagem por escrito, tanto para tornar-se um evangelista associado, como também para colocar o seu nome ou o nome de alguém no altar da intercessão. Porque no final do programa eu vou orar com a minha mão ungida estendida no vídeo e vou ministrar a unção de Deus sobre você. Vou ministrar no nome de Jesus o milagre de Deus sobre a tua vida. Vou ministrar sobre todos vocês portas de vitórias, portas abertas na vida de cada um. Então, vivamos este programa do início ao fim, e você só tem coisas boas, preciosas e também maravilhosas para desfrutar. Porque aqueles que servem a Cristo e andam com Ele, estão sempre recebendo algo forte, algo novo, algo precioso, algo glorioso para compartilhar. E eis aí o segredo. Você recebe, guarda no coração? Não. Você recebe, traz ao seu coração e ministra na vida de outros. Porque quanto mais se você ministrar, mais Deus estará te proporcionando receber coisas novas. Na vida cristã é isso. Você é um canal de bênçãos. A bênção chega em você, você passa para outro, passa para outro, passa para outro. E Deus vai te mantendo sempre com reservatório cheio de coisas boas, para que você possa, no abrir da sua boca, no estender das suas mãos e na ministração do seu coração, ver pessoas e mais pessoas sendo edificadas e também fortalecidas. E é assim que nós devemos viver. Quer tornar-se um evangelista associado? Escreva uma mensagem por escrito no WhatsApp e diga: eu quero contribuir. Alguém vai entrar em contato com você. Quer colocar o seu nome no altar da intercessão? Passa por escrito no WhatsApp também. Caso você não tenha o WhatsApp, aí liga no fixo, alguém vai te atender. E desta forma, nós vamos juntos fazendo esta obra evangelística e também missionária, que tem sido um canal de bênçãos na vida de muitas pessoas pelo mundo afora. Conto com o apoio de vocês, conto com as orações de vocês, conto com as contribuições de vocês, conto com a divulgação do programa através de vocês, conto sempre com cada um. Você tem amigo no Japão, em qualquer lugar do mundo, compartilhe o link do programa através da internet e lá estas pessoas serão abençoadas por Deus. Veja que Deus está despertando o mundo inteiro para que o povo possa reunir em praça pública e servir a Deus. Eu sou do tempo em que nós fazíamos trabalho nas praças, fazíamos trabalho chamado culto ao ar livre, fazíamos trabalho chamado campanha de evangelização,
fazíamos trabalho chamados de cruzada evangelística e enchíamos as praças para que as pessoas pudessem ouvir o Evangelho. Com o tempo isso foi dificultando e praticamente nós demos uma parada. Mas nesses últimos dias Deus está despertando um povo para que possa reunir em praça pública, nas maiores praças, seja nas praças de Paris, seja nas praças de Nova York, seja nas praças dos grandes países do primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, e assim o nome do Senhor Jesus está sendo glorificado. Vivamos estas bênçãos e deixemos a glória de Deus manifestar. Marcha para Jesus, tantas têm acontecido pelo mundo afora, e o nome do Senhor Jesus está sendo exaltado. Num tempo em que as pessoas querem denigrir a imagem do cristão, em que as pessoas querem zombar de Deus, em que as pessoas querem, através de atos públicos, desfazer de Deus, Deus levanta o seu povo para dizer: há um Deus que pode todas as coisas, há um Deus maior do que todas as coisas, há um Deus poderoso sobre todas as coisas. E é muito importante, inclusive, quando vai chegando esse tempo de eleições, quem você vai votar. A pessoa que você vai votar deve ser sempre alguém que tem um coração voltado para a família, voltado para as coisas de Deus, voltado para os bons valores, para os bons princípios. Porque do contrário, você pode pôr alguém para te representar lá que é contra Deus, que trabalha contra Deus, que zomba de Deus. Isso é muito triste e é muito desagradável. Então, tenhamos cuidado e vamos caminhando em frente, sabendo que debaixo da graça divina nós vamos vencendo todas as barreiras, todas as dificuldades, e o nome do Senhor Deus há de ser honrado, glorificado e exaltado a cada dia. Eu tenho uma palavra bíblica e daqui a pouquinho eu quero ler com você em Eclesiastes capítulo 9, versículo de número 10. Então, se você já puder abrir a sua Bíblia aí, Eclesiastes 9, 10, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre este texto. Mas vamos então agora fazer a oração. Vamos pedir para que a boa mão de Deus esteja estendida sobre cada um daqueles que, contribuindo com o programa, estão patrocinando esta obra. E você pode ser incluída, é só você colocar no coração o propósito de contribuir. Aí eu oro com você agora e quando o programa terminar, você passa uma mensagem dizendo: eu quero contribuir com o programa. Alguém vai te ligar e você é que comanda quanto você pode contribuir, como você vai contribuir e assim por diante. Conto com o apoio de vocês. Oremos então. Senhor Deus e Pai, obrigado por cada pessoa que tem contribuído com este programa. Eu considero os parceiros importantes para que este trabalho não venha a parar. Por isso, Pai, recompensa cada contribuinte do programa. Faça com que eles sejam prósperos, abençoados, vitoriosos e vivam e desfrutem do melhor desta vida. Recompensa todos estes teus filhos e filhas. O que eles fazem através dessa contribuição é como semear no terreno fértil. E que muitos frutos, Pai, eles possam estar colhendo por causa desse gesto de fé, esse gesto de amor, esse gesto de interesse pela pregação da Tua palavra e proclamação do Teu Evangelho. Sê com todos os contribuintes deste programa, Pai, no nome de Jesus eu te peço. Amém. Vamos então para o trecho bíblico de hoje, Eclesiastes, capítulo de número 9, versículo de número 10. Vai dizer assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no Seol, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Você já observou que quando nós concentramos forças para fazer o melhor acontece? O melhor será o resultado? Para isso nós precisamos de treinar, esforçar, permanecer no propósito. Por isso o texto está dizendo: tudo quanto vier às tuas mãos para fazer, faça com todas as tuas forças, ou seja, faça o melhor. Procure fazer o melhor, porque de início, às vezes uma obra não é tão perfeita, mas com o tempo ela vai se aperfeiçoando, ela vai melhorando, os resultados vão melhorando e assim por diante.
Imagina, no tempo em que não tinha anestesia, o médico era obrigado a dar uma paulada na cabeça da pessoa para ela desmaiar, para ele então fazer a cirurgia. Hoje não, você deita numa maca ou numa mesa cirúrgica, vem um médico anestesista, aplica em você uma pequena injeção, você apaga e acorda horas e horas depois, já todo cortado, todo passado pela cirurgia e assim por diante. Isso tudo foi alcançado através de um processo de melhora, um processo de descobertas, um processo de experiências realizadas, um processo de aperfeiçoamento. Por isso, quando a Bíblia está dizendo, tudo que vier às tuas mãos, faça de todo o teu coração, ou faça com todas as tuas forças, ele está dizendo, cada dia faça o melhor. Cada dia faça o melhor. Agora, nós não podemos desistir diante do primeiro obstáculo, da primeira dificuldade. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos para o tempo antigo, lá do Gênesis, e vamos observar que as coisas eram muito rudimentares. Tanto é que, através de Moisés, Deus teve que dar um compêndio de leis para o povo, leis comportamentais, falando de todas as áreas do comportamento humano. Então, inclusive o direito mosaico é conhecido no mundo como uma escola importante que deve ser estudada por todos aqueles que se julgam operadores do direito. Porque foram as primeiras leis escritas, as primeiras leis deixadas. É claro que às vezes alguém diz, mas isso aqui não pode ser aplicado hoje, porque hoje o tempo é outro. É claro, quando Deus deu as primeiras leis, ele deu para um tempo em que as pessoas tinham capacidade para entender as coisas no seu tempo. Mas com a evolução do tempo, com a passagem do tempo, com a evolução do conhecimento humano, essas coisas foram sendo aperfeiçoadas, mas o princípio continua sendo o mesmo. Então nós precisamos de observar esta valorização da vida humana no transcorrer dos milênios, dos séculos e milênios de crescimento da humanidade e o multiplicar da ciência pela inteligência humana. Isso é inegável, isso é notável, isso é maravilhoso, isso é glorioso. Mas eu quero dizer para você que as coisas espirituais também passam por este processo. Porque lá no passado, o sacrifício era feito através de um animal que era imolado. O seu sangue era derramado, o seu sangue era oferecido. Aí veio Jesus e ele mesmo tornou-se no Cordeiro de Deus, que sacrificou a sua própria vida a favor de toda a humanidade. E aquele sangue que era derramado uma vez por ano, para que as pessoas pudessem ter os seus pecados expiados ou perdoados, agora Jesus derrama o seu sangue na cruz e ali esse sacrifício vale para todo o tempo e para todos aqueles que abriram o coração recebendo o sacrifício, porque foi um sacrifício perfeito. Porque os outros sacrifícios não eram perfeitos, porque eram animais, não eram pessoas. E Deus não achou uma pessoa que fosse perfeita, sem nenhum defeito, sem nenhum pecado, para cumprir este papel. Por isso ele mandou o seu Filho Jesus, que ele veio, Filho de Deus, viveu entre os homens, não acharam nele crime algum, não encontraram nele falha alguma, não encontraram nele defeito algum, não encontraram nele pecado algum. Então ele era o sacrifício perfeito. Quando João Batista recebe Jesus no Jordão e aponta para ele diante da multidão que ali estava assistindo o batismo que João ministrava, e João fala assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aquele foi o Cordeiro, morto uma vez para valer para toda a eternidade, tanto para o tempo passado como para o tempo futuro. E desta forma, o sacrifício de Jesus tornou-se perfeito, porque Deus pede de nós a melhora naquilo que fazemos, a procura do aperfeiçoamento, porque Ele nos ofereceu o melhor. Veja, a Bíblia Sagrada é o melhor livro que a humanidade já pôde ler, porque Deus oferece sempre o melhor. O Espírito Santo é o melhor parceiro que nós temos na nossa vida, porque o Senhor Deus oferece o melhor. O sacrifício de Cristo foi o mais perfeito realizado, porque alcançou homens, tanto aqueles que morreram esperando por Ele no passado, como aqueles que no futuro iriam esperar por Ele. Sacrifício perfeito. E assim, a Igreja do Senhor Jesus reúne aqueles que, interessados em melhorar as suas vidas,
possam se aperfeiçoar a cada dia. E a Bíblia continua sendo este livro orientativo importante para que nós possamos melhorar a cada passo que nós demos. Mas é sempre bom ressaltar, para que possamos desfrutar dessas coisas gloriosas e preciosas que Deus preparou com tanto amor, com tanto poder, com tanta graça, coisas perfeitas a nosso favor, nós temos que também olhar o nosso lado, ver a nossa obrigação, o nosso dever para com Deus. Às vezes é normal alguém dizer, eu quero as bênçãos de Deus na minha vida, mas da sua parte não tem nada para oferecer a Deus, ou não interessa em oferecer alguma coisa a Deus, ou não tem compromisso com esse Deus. Isso aí o compromisso entre Deus e o homem é um compromisso de mão dupla. Vem o compromisso de Deus para conosco e vem um compromisso nosso para com Deus. Isso é muito importante, muito importante. Quando Jesus disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ele estava dizendo, eu estou criando a igreja. Nesta igreja devem reunir aqueles que formam o corpo de Cristo na terra, porque sabemos que na igreja Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Então, formamos o corpo de Cristo, que é a igreja. Agora deixa eu te contar uma história muito importante. Jesus morreu naquela cruz. A notícia espalhou por todos os lugares. Em todos os lugares em que as pessoas podiam comunicar umas com as outras, diziam, Jesus morreu, Jesus morreu, Jesus morreu. Essa notícia chegou para José de Arimateia. Era um senador naquela época, era um homem ilustre, rico naquela época. E ele disse, Jesus esteve aqui entre nós e eu não fiz nada por ele, mas eu quero fazer alguma coisa por ele agora. Jesus está morto na cruz do Calvário. Ele vai até as autoridades e disse, vocês podem me dar o corpo de Jesus para que eu possa cuidar dele? E aí comprovaram que Jesus estava morto, disse, o corpo é seu, pode fazer o que você quiser. Ele foi lá, tirou o corpo de Jesus da cruz do Calvário, ele preparou o corpo de Jesus, ele levou Jesus para o sepulcro que era dele, um sepulcro novo que ele tinha construído para ele, e disse, eu tenho que colocar Jesus no melhor lugar. E aí ele sepultou o corpo de Jesus. Ao terceiro dia Jesus ressuscitou, mas entre a morte da cruz e a ressurreição, foi José de Arimateia que cuidou do corpo de Cristo. E eu quero perguntar para você, se você estivesse naquele tempo lá, você cuidaria do corpo de Cristo? Talvez você dissesse assim, eu não teria esse conhecimento, ou eu não teria essa capacidade, ou eu não teria essa influência. Mas muitos daqueles que disseram que Jesus era o melhor, que Jesus era o maior e tal, foram aqueles que disseram, crucifica, crucifica, crucifica Jesus e solta o criminoso Barrabás. Então nós precisamos entender que tudo acontece no seu tempo. No tempo de José de Arimateia, ele teve a oportunidade de cuidar do corpo de Cristo, até que Cristo ressuscitasse e deixasse o túmulo vazio. Mas no tempo nosso de hoje, o que nós podemos fazer? Nós podemos também cuidar do corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo, como eu disse, é a igreja do Senhor. E por isso, quando você cuida da igreja, quando você ajuda na igreja, quando você serve na igreja, quando você dizima na igreja, quando você oferta na igreja, quando você faz com a sua inteligência, com a sua capacidade, alguma coisa que beneficia a igreja do Senhor Jesus, você está cuidando do corpo de Cristo. Isso é muito importante. Quando você vai lá para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, você vai ver uma série de coisas que o Senhor nos dá para que nós possamos ter capacidade para fazer o melhor para Ele. Fala dos dons espirituais, dons de curar, dons de profetizar, dons de ciência, dons de sabedoria, dons e mais dons e mais dons e mais dons. Porque Ele nos deu os dons espirituais para que nós possamos usar estes dons a favor de abençoar as pessoas. Não usamos os dons espirituais a nosso favor, mas usamos a favor dos outros. Por isso, quando você vê alguém enfermo, você tem um sentimento dos dons espirituais dentro de você e você ministra cura, você profetiza, você declara, você testemunha, você abençoa, você ajuda, você faz a sua parte. E nós precisamos entender isso. E devemos fazer isso de todo o nosso coração.
Tem gente que vai à igreja, assiste na igreja, participa do culto da igreja, termina, vai embora para sua casa e só lembra de Deus no outro culto que tiver. Não. Nós, 24 horas por dia, todos os dias da semana, todos os dias do mês, todos os dias do ano, todos os dias da nossa existência, devemos ser alguém que esteja sendo um canal de bênçãos na vida de alguma pessoa. Fazer o melhor para Deus. O melhor que você faz para Deus é ajudar aqueles que ainda não conhecem a Deus, a que ainda não têm uma vida com Deus. Então, nós precisamos de fazer isso. Por isso, tudo que vier às suas mãos para fazer, faça de todo o teu coração. Faça com todas as tuas forças, porque você não estará fazendo para você mesmo, apesar de que você será recompensado por isso, mas você estará fazendo por aquele que um dia morreu na cruz do Calvário para te perdoar, para te salvar e para te fazer uma nova criatura. Vivamos, portanto, essas obras gloriosas e sejamos alguém como José de Arimateia, preocupados em cuidar do corpo de Cristo, que é a igreja, e ofereçamos o melhor. Não entra nessa crítica de que você não precisa fazer parte de igreja. Isso aí não vem de Deus, porque se Jesus fundou a igreja, foi para o seu povo fazer parte dela. Não entra nessa onda de dizer que não precisa dizimar, porque Deus não precisa de dinheiro. Realmente Deus não precisa de dinheiro, mas a igreja do Senhor, que reúne em um templo, que reúne em uma catedral, que reúne em um prédio, que reúne em um salão, ela tem energia elétrica para pagar, tem água para pagar, tem às vezes até IPTU para pagar, se não buscar a isenção, tem reforma, tem equipamentos para adquirir, seja de som, tem cadeiras confortáveis, tem ar-condicionado, uma série de coisas. Tudo isso custa dinheiro. E quem é que está pagando tudo isso? Quem está cuidando do corpo de Cristo. Portanto, você tem a oportunidade de viver a obra de Deus viva. Não desista e continua sempre firmes, porque este é o propósito de Deus na vida de cada um. Chegou o momento de orarmos juntos no altar da intercessão. Quero aqui, com a minha mão ungida, estendida no vídeo, ministrar a bênção de Deus na vida de todos vocês. Oremos então. Querido Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra que nos incentiva a cada dia fazer parte do Teu reino, a cada dia participar da expansão do Teu reino, a cada dia ministrar as palavras do reino a tantos corações pelo mundo afora. Pai, que nesta hora cada pessoa que está sendo apresentada diante do Senhor, possa ser alcançada pelo Teu poder e pela Tua graça. Por isso, em nome de Jesus, eu ministro cura, em nome de Jesus, eu ministro paz, em nome de Jesus, eu ministro alegria, em nome de Jesus, eu ministro libertação, em nome de Jesus, eu ministro o melhor dos céus na vida de cada uma dessas pessoas. Ser com todas elas, Pai, em nome de Jesus eu te peço, amém. Final de programa, um abraço ungido para você, se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Encerrando, diga comigo, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus.